Meus amados, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui e os que nos ouvem pela internet. Hoje é Páscoa, né? Feliz Páscoa. Tem uma mensagem que eu fiz o ano passado, explicando o sentido da Páscoa, e nós disponibilizamos o link lá no Instagram do Defesa da Fé, e iremos depois colocar este link na descrição desse vídeo. Então, uma hora depois do culto, haverá na descrição desse vídeo o link para essa mensagem específica explicando sobre a Páscoa. No dia de hoje, nós iremos dar continuidade à série sobre o livro de João, o Evangelho de São João. E nosso bate-papo de hoje, nós iremos estudar a história, primeira parte da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É interessante que nós vimos no domingo passado a história em que Jesus se encontra com Nicodemos. E quando comparamos essas duas histórias, nós vemos um grande contraste entre elas. Antes nós vimos Jesus conversando com Nicodemos, que era um judeu respeitado, um homem versado na lei. E logo depois Jesus vai, na próxima história no Evangelho de São João, Jesus vai conversar com uma pessoa ignorante na lei, com uma mulher samaritana, características que eram mal vistas pela sociedade judaica. Então, só desse contraste entre as pessoas com as quais Jesus conversa para falar do reino, de um homem letrado a uma mulher totalmente ignorante na sociedade judaica, samaritana, só nisto daí nós já aprendemos tanto, Aprendemos que Deus a todos quer alcançar. Sabemos que não há alguém que está fora da nossa tentativa missionária de levar a palavra de Deus, levar a palavra da salvação para qualquer pessoa. E esse encontro de Jesus, ele com a mulher samaritana, não foi por acaso. Aliás, nenhum encontro de Jesus é por acaso. Até mesmo nós, quando estamos aqui na igreja, vocês que estão aqui sendo expostos à palavra de Deus, sendo expostos à pessoa de Jesus Cristo, você que nos ouve e nos vê pelos meios da internet, que está sendo exposto à palavra de Deus, está tendo um contato especial com a palavra de Jesus, com a personificação de Jesus, que é a sua palavra, isso não é por acaso. Vamos ao capítulo 4 do Evangelho de São João. Vamos ler do verso 1 ao 4. Ver o que as Escrituras nos dizem, falando sobre esse encontro com a samaritana. Então, João 4:1, as Escrituras dizem assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E o verso 3 diz: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Meus amados, a repercussão do ministério de Jesus Cristo já havia chegado aos ouvidos dos fariseus. E é interessante que nesse caso específico aqui, Jesus ele sai da Judeia. A primeira visita dele em seu ministério à Judeia começa por Jerusalém, depois vem para o interior, e aqui ele sai da Judeia, evitando naquele momento um confronto com os fariseus. Não era tempo. Jesus diz, não era hora, não era o momento do conflito. A hora dele não havia chegado. Só isso daí, meus queridos, já é um grande ensinamento para a gente. Há tempo para tudo. Nós devemos buscar no Senhor o tempo para as coisas. Às vezes nós somos imediatistas e às vezes o que tem que ser feito logo postergamos. Mas nós não somos o padrão de saber qual é o tempo certo das coisas. O padrão é o Senhor, temos de buscar no Senhor.
temos de cultivar esta prática, isso é muito importante na vida cristã, a prática de buscar no Senhor o tempo certo para as coisas. É por isso que devemos cultivar uma vida de oração, uma vida de conexão constante com Deus, buscar aquele sinal interior, se há paz no que estamos fazendo. A paz no que está fazendo, é o momento de fazer aquilo. Você vê, o próprio Jesus fazia a vontade do Pai, ele identifica no caso que não é o momento do confronto com os fariseus e sai da Judeia. Ele, sendo guiado, ele se recusa momentaneamente de entrar em um conflito com os fariseus e volta a Galileia. Vamos reler o verso 4. Vamos reler o verso 4, João 4:4, que tem uma coisa interessante. As Escrituras dizem assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Quando a gente lê isso, a pergunta que imediatamente surge é: qual é? Por que era necessário? Por que era necessário passar por Samaria? Olhe, os judeus, conforme vocês sabem, eles não gostam dos samaritanos. E quando os judeus iam da Judeia ao norte, a Galileia, e a Samaria fica ali no meio, eles evitavam a Samaria. Eles faziam uma outra rota. Eles consideravam que os samaritanos haviam traído o povo de Deus por haverem se casado com pessoas, outros povos. Eles, quando iam para Galiléia, eles evitavam a Samaria, eles iam ali pela Pérea, no leste do Rio Jordão. Evitavam. Mas as Escrituras dizem que era necessário que Jesus fosse a Samaria, passasse pela Samaria. Por quê? Do texto também nada indica que ele estivesse com pressa. Tanto que mais à frente, quando a gente for ler esse texto, não precisa abrir não, mas lá no verso 40 e no verso 43 do capítulo 4, nós vamos ver que Jesus passa 2 dias na Samaria. Não havia pressa para chegar a Galileia. Por quê? Porque era necessário. Meus queridos, aqui é outro grande entendimento, grande lição, princípio, entendimento para a nossa vida. As nossas necessidades, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, não são necessidades meramente naturais. Nós vivemos sob uma agenda sobrenatural. A necessidade de ir para Samaria era uma necessidade sobrenatural, uma necessidade espiritual. Nós devemos estar atentos o tempo todo à agenda espiritual, à agenda sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, naturalmente, a gente faz um caminho que não era o que deveria ser o mais curto, mas se sentimos paz, um direcionamento para isso, é porque Deus quer que façamos algo naquele lugar para onde vamos. Quantas vezes acontece isso? Nós vamos para um determinado local, quando chega ali aparece uma situação para falar do Senhor que de outra forma não apareceria. A gente faz um caminho mais difícil, sente o direcionamento de fazer um caminho mais difícil, quando chegamos no meio do caminho, aparece a oportunidade para testemunhar do Senhor em nossa vida. Então, nossa vida não pode ser regida pelas necessidades naturais. Nós não somos seres naturais, nós somos seres sobrenaturais. E Jesus tinha aqui a convicção, e como tinha, que havia de cumprir o seu chamado missionário. Ele havia de oferecer aos samaritanos o que havia oferecido a Nicodemos. Ele havia de oferecer aos samaritanos a possibilidade da vida eterna. Isso é muito bonito, né? Vamos lá agora para os versos 5 e 6 do capítulo 4, João 4, 5 e 6. E vamos ver já quando ele vai pela Samaria em direção a Galileia. O verso 5 diz assim: assim,
chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E o 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Antes mesmo de continuar, o que é que nos chama a atenção aqui? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, estava cansado da viagem. Meus amados, uma das coisas mais impressionantes, que há é a encarnação de Cristo, a vinda de Deus à terra, como homem. E nós vemos aqui um indicativo importante da humanidade de Cristo, um indicativo da humanidade do Deus encarnado. Meus amados, isso é belíssimo, e na Páscoa nós temos que trazer cada vez mais isso ao nosso coração, à nossa mente. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que nós, filhos dos homens, nos tornássemos filhos de Deus. Isso é belíssimo. Jesus, em sua humanidade, não é? Ele faz algo impressionante, porque ele, sendo Deus, vindo à terra, ele traz a divindade ao meio de nós, ao nosso meio. Mas da mesma forma, ele sendo homem, se tornando homem e indo aos céus, ele leva a nossa humanidade aos céus. É um ministério impressionante, não é? De Deus. Vamos ver como esse Deus, Criador dos céus e da terra, ele que inicia a conversa com a pecadora. Vamos ler agora o verso subsequente, vamos ver João 4:7. Nisso, ele chegou ao poço, né? Aí continua o verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. Aqui, meus amados, nós temos algo impressionante. Impressionante. Conforme eu disse, foi o nosso Senhor e Salvador quem iniciou a conversa. Aquela mulher ela não queria contato, tanto que ela vai ao poço ao meio-dia. Ninguém vai ao poço pegar água ao meio-dia. Quem é de nós sabe disso. Quem é de nós sabe, lá de nós, o povo lá de nós, no sertão, quando tem poço e quando o poço tem água, ele não vai ao meio-dia. Vai no comecinho da manhã, finalzinho da tarde, quando o sol é mais fraco. Ela foi quando não tinha ninguém, não queria encontrar com ninguém. Uma mulher cheia de sentimentos de culpa, né? Cheia de pecados. Uma mulher que temia rejeição, temia julgamento. E em razão disso, vivia com medo. Meus amados irmãos, na função pastoral, nós vemos demais isso, e pela internet mesmo, a quantidade de pessoas que entram em contato comigo com essa questão é muito grande. Pessoas que não se acham dignas de serem alcançadas pelo Senhor. Se vocês acham que essa é uma questão pequena, pode mudar o seu entendimento. Existe muita gente lutando com isso. Pessoas que não se acham dignas de serem alcançadas pelo Senhor. E é interessante que nós vemos aqui, né? O entendimento de que Jesus está se inclinando para qualquer pessoa. Ela se aproxima, você é assim, saiba que ela se aproxima de você da mesma forma que se aproximou da mulher samaritana. Jesus se aproxima como? Sem condenações, sem apontar defeitos.
Como é que Jesus vem ao nosso encontro, ao encontro do pecador? É julgando ou dando a mão? Você precisa mudar para você se entregar para Cristo? Não. Entregue-se ao Senhor da forma que você está. A mudança é de dentro para fora. E quando nós lemos aqui, nós vemos o Deus encarnado se aproxima daquela pecadora, fazendo o quê? Pedindo um favor, dê-me um pouco de água. Não importa, você que está aqui, você que me ouve, não importa o que você tenha feito, Jesus quer se aproximar de você. Vocês conseguem ver o poder disso tudo? Como o cristianismo é impressionante, é poderoso. Vamos ler os versos 8 e 9 agora do capítulo 4 de João. O 8 nos diz: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E o 9 diz: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O verso 9 nos mostra uma surpresa natural da mulher. Como assim? Um judeu falando com uma samaritana? Um homem judeu falando com uma mulher samaritana? E além disso, em um lugar público? Como assim? Aqui eu aproveito para reforçar algo que é muito importante e às vezes nós não temos essa dimensão clara em nosso coração. Amados, o Evangelho é para ser pregado para todos. Todos. Quem são todos? Todos. Não é exceção. Não é exceção. Do mais pobre ao mais rico. Do mais radical ao mais conservador, ao mais liberal. Qualquer pessoa, ninguém está fora da necessidade de ver a possibilidade de ter uma vida diferente em Cristo Jesus. Todos, meus queridos, aqueles que aceitarem a mensagem da salvação serão salvos. Todos, não importa cor, classe social, não importa passado, você pode ter feito o que você fez, que seja lá o que for, pode ser o maior pecador do mundo, pode deixar Osama Bin Laden no chinelo diante do que você fez. Mesmo assim, você está dentro do limite de ser alcançado pelo Senhor. Isso é muito poderoso. O verso 10, do capítulo 4, ele nos dá um dos princípios mais importantes do cristianismo. Vamos ver o verso 10, quando as escrituras dizem assim: Jesus lhe respondeu a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Esse é um dos princípios mais importantes e talvez um dos mais negligenciados na pregação da palavra do Senhor. De acordo com as Escrituras, meus queridos, o que é necessário para que recebamos de Deus a água viva, a água que leva à eternidade? Qual é o critério? As Escrituras dizem: a única coisa que é necessária para que você receba do Senhor a água viva é que você peça. Lógico, que peça com coração sincero. Faz parte da própria definição do pedir genuinamente. Que você peça. Não há outro requisito para obtermos a vida eterna, senão o coração quebrantado diante do Senhor, rendido, pedindo a Ele: Senhor, me dê a água viva, eu quero a eternidade.
Pessoas muitas, que estão há anos nas igrejas, mas nunca fizeram isso. Vocês acreditam? Pessoas que estão há anos nas igrejas, mas nunca chegaram diante do Senhor e disseram assim: eu me rendo, Deus, eu me rendo, aqui está o meu coração do jeito que ele é, cheio de dúvida, de confusão, de raiva, cheio de problema. Aqui está, Senhor, o meu coração. Pedir a Ele, me dê a vida eterna, Pai. As pessoas criam mecanismos perversos. Eu preciso primeiro fazer isso. Eu preciso primeiro consertar esse pecado. Eu preciso me batizar. Eu preciso fazer aquele curso bíblico, depois fazer aquele outro. Eu preciso ler o livro do fulano de tal antes. Eu preciso entender a teologia sistemática de não sei quem. Eu preciso saber decorado o salmo não sei quanto. Muitas dessas coisas que eu falei não são ruins. Não estou dizendo que são ruins. Eu estou dizendo que elas não são critérios para que tenhamos a eternidade ao lado do Pai. Basta que nós peçamos ao Senhor: Pai, eu quero, Cristo, me dê a água viva. Eu quero a eternidade. Não sejamos como a mulher samaritana que naquele momento não entendeu a oferta de Jesus. Por quê? Porque muita gente não entende a oferta de Jesus. Porque está como estava a mulher samaritana nesse momento. Com a mente trabalhando no natural. Tem pessoas que vivem tão naturalmente que tudo que você diz, mesmo verdades sobrenaturais, elas automaticamente têm um Google Tradutor, que traduz o sobrenatural para o natural. Aí, às vezes, sai uma tradução horrível, como o Google Tradutor traduz horrível, sai tudo horrível. Traduz o sobrenatural para o natural. Tanto assim que a mulher, quando Jesus ofereceu a água viva, ela pensou que Jesus estava oferecendo água de outro poço. Vamos ler os versos 11 e 9. Acho que ela vai dizer assim: mas você está me oferecendo uma água melhor do que a que tem no poço de Jacó? Vamos ver os versos 11 e 9, que as escrituras dizem: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Meus amados, muita atenção nisso. As verdades sobrenaturais têm de ser entendidas sobrenaturalmente. Não é o poço aquele que dá água viva, mas o Messias, o Deus encarnado, o Cristo Jesus é que é a fonte de água viva. O grande problema da humanidade, meus amados, você pode prestar atenção, é flertar com a ideia de que pode encontrar fonte de água viva em outro lugar e não em Cristo. As pessoas buscam sentido, propósito para a vida em outro lugar, às vezes neles mesmos, no seu talento, no seu dinheiro, nos seus recursos, nos seus amigos, na sua família, às vezes na bebida. Buscam nessas coisas e nada disso pode ser comparado ao que o Senhor pode nos dar. Vamos ver o que o profeta Jeremias, ele nos diz. Aqui, vamos ler o livro de Jeremias 2:13, o que o profeta Jeremias nos diz 6 séculos antes de Cristo. Vamos ver o que o profeta Jeremias, deixa eu ler as escrituras aqui, Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água.
Não ocorre hoje, não? Pessoas estão cavando as próprias cisternas, como se elas fossem fonte de água viva, quando a única fonte genuína de água viva é o Senhor. Jeremias, vamos nos manter no livro do profeta Chorão, Jeremias 17:13. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. O que ocorre, meus queridos, com a pessoa quando abandona esta fonte de água viva e vai cavar cisternas, na ilusão de substituir Cristo, encontra o pó. De que tipo de água nós temos sede? De que tipo de água nós temos sede? Da água que estamos inutilmente guardando nas nossas cisternas rachadas? Ou da água viva que só se encontra no Senhor? Em que fonte estamos buscando a nossa água, meus amados? Em nós mesmos? Tem gente que busca em si próprio. Tem fé no seu próprio trabalho, no seu próprio esforço. Fé sobrenatural. Meus queridos, essa situação dessa virose aí tem um lado positivo. Porque o ser humano está vendo que por si só não é muita coisa. Um vírus menor, como eu até publiquei uma vez, sua fé é pelo menos do tamanho de um coronavírus. A sua fé é pelo menos do tamanho de um coronavírus. Um vírus desse tamanho derrubou a humanidade. O que nós somos sem o Senhor? Será que vamos buscar água viva em cisternas, nosso trabalho, nosso talento, na ciência? Tudo isso é bom, mas não é fonte de água viva, é frágil. Se o Senhor não estiver, isso de nada vale. Só em Cristo Jesus, essa é a mensagem do Evangelho, encontramos a eternidade. A mentalidade, meus amados, do sobrenatural é algo que temos que ensinar à igreja. A pastora chega a estar de boca mole de tanto falar de questão de perspectiva da eternidade, ela prega muito sobre isso. Devemos viver a partir da perspectiva da eternidade. Se você vive achando que sua vida é isso, me desculpe, você está enganado. Isso é uma parte ínfima da nossa vida, nós somos seres eternos. Isto aqui não é o nosso lar, não é o nosso lar é outro. E é isso que a mentalidade mundana, natural, tem de ser treinada para entender que nós somos peregrinos por esta terra, isso não é nosso lar. Olhe Jesus explicando isso à mulher samaritana, que a mulher samaritana pensou que a água viva era de outro poço. Jesus, que é isso? É outro cacimbão? É cavar outro cacimbão? Vamos ver os versos 13 e 14 do capítulo 4 do Evangelho de São João. Jesus respondeu: quem beber desta água, apontando para o poço de Jacó, terá sede outra vez. E no verso 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus amados, eu tenho que reforçar esse ponto, que isso é central. O mundo oferece um tipo de água, mas é um tipo de água que não nos satisfará por muito tempo. Logo depois estaremos com sede de novo.
O que o mundo oferece é passageiro. As forças motrizes do mundo oferecem algo que aparenta ser bom, mas quando nós nos envolvemos daquilo, logo descobrimos que aquilo não satisfaz, porque logo depois precisamos de mais e mais. Pessoas pensam que há suficiência, mas quando são expostos à realidade, sabem que o mundo nos oferece não é suficiente. Pessoas procuram poder. Quando encontram poder, logo veem que não é suficiente. Pessoas procuram dinheiro. Quando encontram dinheiro, logo veem que não é suficiente. Pessoas procuram prazeres. Quando encontram prazeres, logo veem que não é suficiente. Pessoas procuram satisfação no mundo e logo descobrirão que esse mundo não pode oferecer isso que tanto procuram. Já falei aqui algumas vezes, teve um grande jogador de futebol americano nos Estados Unidos. Vou falar de novo essa história, você que me ouve, você que está aqui. Ele foi o melhor jogador da final do futebol americano lá nos Estados Unidos, Super Bowl. Ele foi o MVP. Aí, nesse momento, chegaram para entrevistá-lo. E olha que isso é o auge da carreira de um atleta, ser o melhor jogador da final do maior campeonato lá dos Estados Unidos, que lá é o feriado que vende, é o dia que vende mais comida lá, é o dia dessa final. O povo para, o país para assistir a final, Super Bowl. E ele foi o MVP. E chegaram para ele a entrevistar e perguntaram assim: como é que você está se sentindo agora? Aí ele respondeu: nunca me senti tão só. Nunca me senti tão triste. Por quê? Porque depois de ter alcançado tudo o que o mundo poderia oferecer a ele, ele viu que não foi suficiente para preencher aquele vazio da alma. Só Deus é grande o suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Nada nesse mundo pode ocupar o lugar do Senhor. Meus queridos, e o que resta? Quando a pessoa consegue aquilo que acha que é suficiente, identifica que não é. O que resta? Desespero, depressão, desapontamento, estresse. Por quê? Porque viu que aquilo em que ele investiu todas as fichas dele durante a vida não pode dar aquilo que ele busca, não é suficiente. A lógica de Deus é outra. É outra, nós temos que viver sobrenaturalmente. O que Deus nos oferece é eterno. Em Cristo é que nunca mais teremos sede, meus amados. Olhe, saiba logo, só há paz, satisfação, felicidade permanentes em Cristo Jesus. Em mais nada. Mas que felicidade, satisfação e paz são estas? Isso é outro problema, porque é o seguinte: a paz e a felicidade, elas não são ausência de problemas. Tem gente que vai às igrejas achando que o que vai encontrar em Cristo é ausência de problema. Não é isso o que o Evangelho nos ensina. Quando há essa pregação de que se você entregar sua vida ao Senhor, você não terá mais problemas, você que prega isso está incorrendo numa situação gravíssima, porque mais cedo ou mais tarde aquela pessoa abandonará o Evangelho, porque vai buscar algo que o Evangelho não está prometendo. A mulher samaritana, e muitos hoje em dia ainda não entenderam isso. Paz que o Evangelho oferece, felicidade e satisfação que o Evangelho oferece, não são ausências de problema, mas sim presença de Cristo em meio aos problemas.
Vamos ver o entendimento da mulher aqui, como era errado. Vamos ler o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é João 4,15. No próximo domingo nós continuaremos no 16, mas vamos ler até o 15. A mulher disse: Senhor, dei-me dessa água. Mas olha agora a motivação que ela estava quando pediu a água. Para que eu não tenha mais sede. E agora? Nem precise voltar aqui para tirar água. Você acha que ao entregar sua vida ao Senhor, você vai estar fora das suas obrigações aqui na terra? Do que você tem de fazer aqui na terra? A mulher estava interessada na mensagem de Jesus porque pensou que esta mensagem a tiraria dos desafios da vida. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é para tirar você dos desafios da vida. O Evangelho é para lhe dar poder para enfrentar estes desafios com paz, felicidade e satisfação. O Evangelho ele nos empodera para passarmos pelas vicissitudes da vida com a paz que excede todo o entendimento. Meus queridos, o coronavírus aí, essa pandemia, essa virose que está tendo aí, está afetando quem é cristão e quem não é cristão. A diferença não é quem está sendo afetado, é como reagimos a isso. Como reagimos a isso? Como reagimos a este terror, esta pregação do pânico, esta pregação do medo? Como reagimos? Se temos Cristo, devemos estar apavorados? A diferença entre o crente e o não crente não está nos problemas e dificuldades que cada um deles enfrenta, mas sim na forma como eles respondem a esses problemas. Então, nós cristãos temos que dar testemunho de uma resposta poderosa. Uma resposta poderosa. Porque não estamos sós. Não estamos desamparados. Não somos como coitadinhos no meio do deserto, quando a última vez que o povo de Deus esteve no meio do deserto, ele supriu. Supriu. Meus queridos, em Cristo, nós encontramos o poder espiritual, o poder, o Evangelho, deixa eu dizer para você, é um Evangelho de poder. De poder, não é um livro de filosofia, não. É um Evangelho de poder, um Evangelho que muda a sua perspectiva diante do mundo. É por isso que o Evangelho nos empodera para que encontremos a paz quando o mundo está em pânico. Lá em João, no capítulo 16, no verso 33, as Escrituras dizem assim, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Como é que nós podemos viver a vida, seja com pandemia, sem pandemia, seja lá o que for, sem ânimo? Se Cristo venceu o mundo. Repito, meus amados, já me encaminhando para o encerramento. É importante que saibamos para que não sejamos levados a um evangelho falso. Paz não é ausência de problema. Paz é presença de Cristo. Por hoje, algo deve ficar claro. Ficar claro em nosso coração. O que foi que nós vimos? O que é que vai ficar em nosso coração, que vai mudar para a próxima semana? Nós temos que saber que só há uma fonte de água viva, Cristo. E temos que perguntar, de que água nós temos tido sede? Será que nós estamos nos enganando,
buscando satisfação em lugares que não podem oferecer nada de eterno? Será que mesmo nos autoproclamando cristãos, nosso porto seguro é outro que não é Cristo? Às vezes eu sei, nós nos sentimos desmotivados, desencorajados, entristecidos, isso ocorre. Mas quando isso ocorre, que nós nos lembremos de que fonte estamos bebendo. Queria encerrar. Quando vocês chegarem em casa, vocês podem ler o capítulo 12 completo do livro de Isaías. Eu vou ler aqui o verso 2 e 3. Isaías 12, 2 e 3. Capítulo 12 de Isaías é curto, acho que 6 versos por aí. Mas vou ler só 2 versos aqui. Isaías 12, 2 e 3. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. A realidade que a samaritana tinha de enfrentar é a mesma que temos de enfrentar hoje em dia. É a mesma. A de saber que todos precisamos da fonte de água viva. Todos, vocês e eu, todos precisamos da fonte de água viva. E todos temos que nos perguntar, ao tempo todo, de que temos tido sede. Mais uma vez eu repito, de quê? Das águas da fonte do mundo? Ou da água da fonte do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? Onde temos colocado a nossa confiança? Em que temos colocado a nossa confiança, meus queridos? Você é quem vai escolher. Isso não é Deus que faz. O Senhor, Ele se mostra, se revela, mas onde você tem colocado sua confiança? Em que fonte você tem buscado a água? Você é que vai escolher. Cabe a cada um de nós fazer isso, para que possamos, aí sim, vivermos sobrenaturalmente este mundo natural que é tão fragmentado e sem sentido. Vamos orar.